CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde. Os companheiros aqui presentes. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião às 15 horas. Tivemos uma hoje de manhã, às 10 horas, e teremos outra hoje, às 7 da noite. Nas reuniões públicas de quarta-feira, nós temos o trabalho da cura, que funciona simultaneamente com o horário das reuniões públicas. Então, a gente sempre pede que quem necessitar de um atendimento fraterno, que após a reunião permaneça no mesmo lugar, que aí o médium da casa irá conversar e ver da necessidade do passe de cura. O passe de cura é importante porque ele nos equilibra, nos acalma, nos dá coragem para a gente enfrentar as nossas dificuldades, que podem ser físicas e podem ser dificuldades emocionais. Nos deixa mais equilibrados, mais serenos. E o trabalho da cura é importante porque vem lembrar a importância da nossa fé. Então, é um trabalho muito bonito, oferecido pela casa, e sempre que a gente precisa, a gente se candidata ao passe de cura. Nós temos as reuniões públicas de sábado de manhã às 10 horas e à tarde às 5 da tarde. Sábado de manhã funciona a nossa obra social Antônio de Aquino, em que as famílias necessitadas, elas vêm, chegam aqui cedinho, tomam um café da manhã, os pais, as crianças, os jovens, depois vão todos para a evangelização, as crianças tudo separadinho, a turminha na sala de acordo com a idade, os jovens, tem a sala dos jovens também, e os pais ficam lá no telheiro, lá atrás, com um trabalho também de evangelização, que é muito importante. A evangelização é muito importante para as nossas crianças, porque ajuda muito na educação deles. Se as nossas crianças todas participassem do trabalho de evangelização, e eu não digo que seja só na casa espírita, em qualquer casa cristã que tenha um trabalho preparado para evangelização, os pais percebem a mudança de comportamento das crianças, porque eles se acalmam, se equilibram, para poder enfrentar o estudo, né, o banco escolar, né, eles vão mais equilibrados, mais preparados. E para o nosso trabalho da obra social, a gente está sempre pedindo, né? Pedindo que nos ajudem com mantimentos, com material de limpeza, o que puderem trazer. O que a gente usa em casa no café da manhã é exatamente o que se toma aqui no sábado de manhã. O almoço também, uma semana é sopa de legumes, outra semana é um arroz com frango, uma maionese. É o que nós tivermos lá na cozinha que esteja mais disponível, que a gente utiliza para o almoço. Mas sempre a casa precisa da ajuda de todos. Quem não puder fazer as compras para trazer, que além do café e do almoço nós damos as cestas básicas, às vezes por dificuldade de carregar um peso, qualquer coisa, também aceitamos um auxílio em dinheiro, é claro, né? Às vezes falta um sal, tem que alguém na rua correndo comprar um sal, não é, Eliné? Já aconteceu, né? Então, é pegar um dinheirinho na rua. Uma pessoa chega e diz, olha, estou precisando pagar meu botijão de gás, eu não estou com o dinheiro inteiro. Tem que ter um dinheirinho extra. Pagamos a conta da luz, né? Temos ar-condicionado que puxa um bocado, a conta da luz, a conta da água, os impostos, a gente paga tudo. Não temos oferta de nenhuma outra fonte que não seja de nós mesmos, de nós colaboradores. Então, por isso, nós sempre pedimos ajuda. Temos os nossos cursos da casa, que funcionam todos os dias da semana, inclusive aos domingos, e nós precisamos estudar. A doutrina espírita exige de nós que a gente estude, então nós temos vários cursos na casa, é só a gente escolher o dia que temos disponível, o horário melhor para nós, e vamos estudar. A gente sempre aconselha, quem está começando na doutrina deve começar pelas obras de Kardec.
o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, que são os livros básicos da doutrina. E depois acontece uma coisa muito interessante, depois que a gente começa a estudar, a gente não para mais, porque tem livro até, né, Jaime? É verdade. Tem livro até o final da nossa vida, tem livro. Você já leu? Não, não li. Está faltando, sempre falta algum. Então é isso aí, vamos estudar, é muito importante porque faz muito bem a nós, nos equilibra, nos fortalece. E pedimos sempre que, por favor, diminua a campainha do telefone para que não toque durante a nossa reunião. Para iniciarmos a nossa reunião, a gente sempre usa uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a leitura 113. O título é Não Te Esqueças. E é uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11. Em que Jesus disse assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. E Emmanuel nos explica. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os fariseus. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Essa mensagem é muito bonita, muito importante para o nosso conhecimento. Esses livrinhos de Emmanuel, que ele tem uma coleção, são muito bons para nós, para o nosso estudo. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos a nossa reunião de hoje. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, implorando sempre, Senhor, o Teu amor para com cada um de nós, pedindo sempre que permita que os espíritos amigos que trabalham incansavelmente nesta nossa casa de amor, que possam mais uma vez estarem junto de nós, melhorando cada vez mais a qualidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Agradecemos sempre, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos aqui estudando a doutrina espírita. Então, Jesus, em Teu nome, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome de Antônio de Aquino e de todos esses espíritos queridos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. O estudo hoje do Evangelho vai ficar a cargo do nosso companheiro Jaime. Durante o passe, a Elinéia vai nos falar sobre esse tema que eu acabei de ler. O tema do Evangelho hoje é capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à mão direita. Estamos falando sobre a beneficência, o item 12.
que é uma mensagem de São Vicente de Paulo. Eu vou ler um pedacinho para o nosso companheiro ter todo o tempo para nos falar. Diz assim: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, e só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, mais uma vez, quero agradecer a direção dessa casa por ter me convidado para conversar com vocês. Alguns dias atrás, eu falei com vocês sobre fazer o bem sem ostentação. E hoje nós vamos falar sobre a beneficência, fazer o bem. Quantos seres que estão sofrendo neste planeta? Todos nós já praticamos o bem alguma vez na vida. Como nós nos sentimos? Quando você pratica o bem, com amor no coração, doando, ajudando, querendo ajudar aquele irmão, aquele semelhante que está precisando, você se sente bem. Puxa, como eu me sinto bem, como eu faço bem. Então, por que nós não só fazemos o bem? Por que nós ainda pensamos em coisas negativas? Prejudicamos algumas pessoas? Não tem problema. Nós estamos na segunda escala evolutiva, que é, nós estamos num planeta de provas e expiação. Devemos chegar a um planeta de regeneração, futuramente num planeta ditoso e, finalmente, no planeta celeste. Quantas encarnações nós vamos ter, não sabemos. Mas nós já podemos começar neste momento, enquanto nós estamos aqui encarnados, a começarmos a nossa trajetória evolutiva para subirmos, para alcançarmos um degrau mais alto. Como? Fazendo o bem. Ajudando alguém. Doando com amor alguma coisa que lhe pertence ou que está em seu poder atualmente, porque nada que nós temos aqui no planeta Terra nos pertence. Tudo pertence a Deus. Então, quando eu dou a alguém, quando eu dou um alimento, quando eu ajudo a uma pessoa com coração, com vontade de ajudar, eu estou fazendo aquilo que Deus me criou. Aprender a amar e a perdoar. Não foi à toa que nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui no planeta Terra a nos ensinar. Primeiro mandamento que Ele nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Se eu quero para mim, não vou querer para o meu próximo. Meus amigos, esse capítulo, o item 12, a beneficência, são 6 espíritos que trazem essa mensagem para nós. Olha só a importância que
Allan Kardec que os espíritos deram para falar sobre o bem. É muito bom praticar o bem, não é? Todos nós que já praticamos, aliás, todos os seres humanos, independente, mesmo que nós estamos vendo tanto esse sofrimento, tantas maldades aí, mas todos os seres humanos já praticaram o bem. E é tão gostoso quando você se sente leve, quando você se sente realizado, quando você se sente bem. Esse espírito que trouxe essa mensagem, os espíritos que trouxeram essa mensagem da beneficência, que está aqui no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, foram no item 11, Adolfo, bispo de Argel. O item 12, São Vicente de Paulo. Eu vou falar um pouquinho sobre a obra de São Vicente de Paulo, para que nós vemos que nós podemos fazer tanto como ele fez, que nós podemos praticar o bem e a caridade, que nós somos filhos de Deus, nós temos a essência divina dentro de nós. Então, poxa, por que não fazer o bem? Quando nós praticamos o bem, muitos sofrimentos que nós estamos passando, muitas situações que nós estamos passando, elas se tornam esquecidas. Nós ultrapassamos por essas situações com mais facilidade. Quando você está doando alguma coisa para alguém que está doente, para uma pessoa, um asilo de idosos, para um orfanato onde as crianças estão abandonadas, olha só quanta coisa nós podemos fazer. Para uma pessoa que está na rua, uma palavra às vezes de incentivo. Aquelas pessoas que estão com vícios de tóxicos, de bebida, de jogo, que precisam que alguém dê a elas uma mão. Mostre a elas que existe uma casa como esta aqui, como a nossa casa, Bezerra de Menezes, para mostrar para esses seres que eles têm condições de serem auxiliados, que nós podemos auxiliá-los através da palavra, porque nós temos uma âncora que se chama Jesus. E quando nós compreendemos que essa âncora é para nós segurarmos no momento que nós precisarmos, porque Jesus falou para nós, ele foi claro, ele afirmou para nós: vinde a mim todos vós que estáis em aflição, que eu vos aliviarei. É uma afirmação. E às vezes nós ainda resistimos. Nós estamos ainda com tantos problemas que nós só ficamos pensando naqueles problemas, quando nós podemos elevar os nossos pensamentos e fazer as nossas preces e pedir: Jesus, me ajude. E Ele estará aqui ao teu lado te ajudando. Porque Ele falou: todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, ou estiverem pensando em mim, eu estarei presente. São afirmações que nós temos que acreditar. Nunca estamos sós, nunca estamos abandonados, nunca devemos ter pensamentos negativos, porque os pensamentos não nos pertencem. Eleve seus pensamentos, pense em coisas boas, olha para a luz, converta essa luz na luz que é transmitida através do coração de Jesus. Projeta essa luz sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Se você considerar: eu sou filho de Deus, e Deus me ama, e Deus quer me ajudar, não é Deus que me castiga, sou eu mesmo que me castigo pelos erros que eu cometo. Vamos aprender a amar. Jesus sofreu tanto aqui nesse planeta Terra, para nos mostrar que o amor existe. E que se nós pudermos colocar esse amor e tirar essa pedra que existe no nosso coração, nós podemos fazer e praticar o bem e ajudar tantos seres que precisam. E nos ajudar, porque quando você está fazendo o bem, você se esquece de si e você só pensa naquele ser que você está ajudando. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Mas nós temos que querer, nós temos que ter vontade, nós temos que acreditar: eu posso fazer. Nós temos que sair, descruzar os nossos braços e
vim estudar nesta casa, vim fazer, ajudar as crianças, a falar com elas sobre Deus, sobre Jesus, falar com tantas coisas maravilhosas que nós podemos fazer. Somos perfeitos. Mesmo aqueles seres que têm alguns defeitos, continuam fazendo e podem fazer, porque graças a Deus, Deus nos deu o dom do raciocínio, da inteligência. São Vicente de Paulo falou o Espírito que veio trazer a mensagem do item 12. O item 13 foi Carita, martirizada em Roma. No item 14 também foi Carita. No item 15, um Espírito protetor. E no item 16 foi João, apóstolo de Jesus. Todos eles vieram falar sobre o bem e a caridade. Quando você for doar um alimento para uma cesta básica para uma pessoa, não pensa simplesmente em pegar aquele alimento da prateleira do supermercado, pagar e trazer. Pensa, este alimento que eu estou doando vai alimentar um ser humano. E que esse alimento possa fazer com que esse ser receba as energias que ele está precisando. O teu pensamento é uma carga de energia eletromagnética fantástica. Ele pode mudar a nossa vida. Os estudos aqui da casa podem mudar a nossa vida. Se nós realmente quisermos e tirarmos os nossos braços e queremos estudar, vir aprender, porque este livro é um livro maravilhoso. Esse livro modificou minha vida. E ele fez agora 159 anos, no dia 8 de abril, dia 15 de abril. Então, puxa, esses livros todos, a codificação espírita, tem estudos aqui na casa. Aprendam, venham aprender um pouquinho conosco. Enquanto há vida, há esperança. Eu posso fazer. Você pode fazer, se você quiser. Nós estamos numa encarnação maravilhosa. Maravilhosa, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades. Muitos seres que não compreendem por que existe tanta maldade que está existindo no planeta Terra. Mas estão sabendo, aqueles que estudam, que Jesus está fazendo uma raspagem lá no mundo espiritual e mandando aqueles espíritos que estão tendo a última chance para se manterem aqui no planeta Terra, quando esse planeta se passar para o mundo de regeneração. Esses espíritos estão tendo a chance e nós temos a obrigação de auxiliá-los e lhes dar a mão e mostrar para eles que eles podem melhorar, que eles podem caminhar, que eles podem se desenvolver e aprender a amar. Então, meus irmãos, São Vicente de Paulo, ele esteve aqui no planeta Terra. A obra de São Vicente de Paulo, ela é maravilhosa, porque São Vicente de Paulo, ele tem uma história linda, e eu vou comentar com vocês sobre essa história, porque ela é importantíssima, para que nós possamos saber e ver o que é efetivamente a caridade. São Vicente de Paulo nasceu em 1581, dia 24 de abril de 1581, no sul da França. A sua mãe, a senhora Betânia de Moraes, ela ensinou a ele a educação. Ela tinha 6 filhos, ensinou a educação a todos eles. Com 19 anos, Francisco de Paula se tornou sacerdote e foi professor e estudou teologia na Universidade de Toulouse. Ele tinha uma dicção maravilhosa, ele falava muito bem.
E a expansão dele, as pregações dele, deixou uma viúva que tinha muito recurso, e ela deixou a herança que tinha para São Francisco de Paula. Mas ele tinha que ir buscar essa herança em outra região, em outro lugar que estava com um comerciante. Ele foi pensando em doar essa herança para aqueles seres mais pobres que estavam precisando. Mas quando ele pegou a herança e voltou, o navio dele, onde ele estava, foi saqueado por piratas da Tunísia. E esses piratas o prenderam e o venderam como escravo. E ele ficou como escravo. Depois de um longo tempo, ele voltou a ser sacerdote, porque uma pessoa que tinha se desligado da religião ouviu ele pregar e voltou então, conseguiu libertá-lo da escravidão e o fez voltar a ser sacerdote. São Vicente de Paulo recuperou a condição de padre e foi nomeado capelão da rainha Margarida de Valois, a rainha Margot, pelo rei Henrique IV. A rainha fazia a distribuição de esmolas dadas aos pobres e visitava os doentes do hospital. Então, esse espírito, ele começou então a ajudar aqueles seres que estavam doentes. Padre Vicente de Paulo, que já é chamado, cumpria sua missão de sacerdote com tanto amor e zelo que todos o já tinham como santo. Olha só a qualidade do espírito que veio para dar essa informação sobre o bem, sobre a beneficência, sobre nós fazermos o bem com amor, com caridade. A cada doente e cada pessoa, por mais miserável que fosse, era a própria pessoa de Jesus Cristo e tinha que ser tratado como tal. Em São Francisco de Paula, ele começou a praticar o bem e a caridade. Em 1581, não tinha ainda estudos, mas era um espírito já super elevado, que já podia falar para nós: ajude, faça o bem, faça a caridade. Nós paramos para pensar, por que nós fomos criados? Será que nós estamos aqui de férias, olhando só essas coisas acontecerem ao nosso lado, sem nós movimentarmos as nossas mãos para podermos fazer o bem e a caridade? Será que nós só vamos pensar nos nossos sofrimentos e não vamos olhar para trás e ver tantas batalhas que nós já vencemos, tantas lutas que nós já travamos, tantos desafios que já passamos, e que os próximos que vierem nós vamos ter coragem para vencê-los? Fazer o bem é muito bom. Ajudar alguém é muito bom. Nós somos filhos de Deus. Lembre-se sempre disso. Eu sou um filho de Deus. Então eu tenho a essência divina de Deus dentro de mim. Vamos acreditar que nós podemos fazer coisas maravilhosas. Se nós quisermos, se nós realmente tivermos a vontade de fazer. Porque se eu não tiver vontade, eu vou ficar deitado no meu sofá, vendo futebol o tempo todo, sem querer me levantar, sem querer ajudar ninguém. Mas quando eu faço uma prece, quando eu elevo o meu pensamento, quando eu ajudo alguém materialmente, eu estou cumprindo aquilo que eu fui criado para aprender a amar, para aprender a fazer o meu semelhante, para que ele seja feliz. Porque ele sendo feliz, eu também me sentirei feliz. São Vicente de Paulo fundou a Confraria do Rosário, que se dedicava a visitar e cuidar dos doentes.
Por isso se tornou capelão-geral e real da França. Depois ele fundou a Congregação da Missão dos Padres Casalistas, que trabalhavam para evangelizar os camponeses. Num apelo feito pelo padre Vicente, em Chantillon, nasceu a Confraria da Caridade, conhecida como Movimento das Senhoras da Caridade. Depois oficializou a Confraria das Irmãs da Caridade, atualmente conhecidas como Filhas da Caridade. Eu estou falando isso para vocês porque nessa passagem que nós vamos ver, nesse item 12, São Francisco de Paula, ele fala que lá na erraticidade, muitos espíritos, antes de encarnarem, pedem para que continuem a obra que ele tinha começado a realizar aqui no planeta Terra. E ele fala ainda que ele fica muito feliz, porque todos aqueles seres que ele ajudou continuam trabalhando, continuam praticando o bem e a caridade. Ele deixou um legado de amor aos pobres. Todas as conferências que fez para as irmãs, aos padres, para as pessoas da conferência de caridade, ele batia nessa tecla sempre: praticar o bem e a caridade. Inspirado pelo seu amor a Deus e aos pobres, organizou muitas obras de caridade, doando-se inteiramente aos irmãos mais necessitados, considerado o pai dos pobres, e também causou muitas mudanças no clero, que os padres, ele ajudou muito os padres para que os padres pudessem praticar o bem e a caridade. O que São Vicente de Paulo falou para nós? No item 12, ele fala o seguinte: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Quando nós fazemos o bem e a caridade, parece que existe uma energia dentro de nós, que deve ser a energia divina que Deus colocou dentro de nós, e nós nos sentimos maravilhosamente bem. O irmão já fez o bem. Todos nós já fizemos o bem. Coloque em suas mentes como você se sentiu. É muito bom. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós temos a essência divina de Deus dentro de nós, se nós praticarmos o bem que Deus mandou Jesus para nos ensinar a amar, a perdoar, a ajudar o nosso irmão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na Terra. Nós estamos sendo filhos de Deus, que é o que nós precisamos compreender que somos. Vamos esquecer os nossos problemas? Vamos esquecer as dificuldades? Vamos esquecer os sofrimentos? Como? Não conseguimos. Assim como também não conseguimos nunca deixar de pensar. Mas, fazendo bem, você está permitindo energias e está recebendo energias. Nos livros de Francisco Cândido Xavier, os Espíritos falam que quando você pratica o bem, esse bem volta centuplicadamente para você. Olha só a força que existe. E se eu pratico o mal, aquela força também vai voltar para mim. Então é melhor fazer o bem, porque eu, quando pratico o bem, eu me sinto bem. Quando eu ajudo alguém, eu me sinto bem.
Então, nós não podemos só ficar pensando nos nossos problemas. Vamos pensar naqueles problemas que nossos irmãos estão precisando de uma ajuda. Vamos falar com eles sobre Deus, sobre Jesus. Vamos incentivá-los, que muitas vezes uma palavra, uma vez um carinho, muitas vezes uma compreensão pode auxiliar o irmão a mudar a sua vida. E nós podemos fazer. E São Vicente de Paulo falou mais: toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. É o ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Olhar o seu irmão como o irmão filho de Deus. Não olhar o teu irmão pensando simplesmente é um outro ser. Não, ele é meu irmão. Ele é um filho de Deus. Ele está precisando da minha ajuda e eu posso auxiliar. A alma, nosso espírito, todos nós já sabemos que nós temos esse corpo emprestado por Deus. Ele vai ficar aqui no planeta Terra. Quem vai levar esse corpo? Ninguém. Mas nós somos, além do corpo, nós temos um perispírito que nos moldou. Existem 7 bilhões, 950 milhões de seres no planeta Terra hoje. E não existe um ser igual ao outro, porque o perispírito de cada um é individual. Eu posso pedir por você, eu posso orar por você, eu posso querer te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que querer, você tem que fazer a sua vontade, a vontade para você realizar aquilo que você precisa realizar. Ninguém vai realizar nada por você. Todos nós podemos um dar a mão ao outro, mas quem tem que fazer é o espírito individual que existe em você. Quem aprende? Ah, é meu corpo? Não, o teu corpo vai ficar aqui no planeta Terra. É o teu espírito. Qual é a vida verdadeira? Não é essa vida aqui na Terra, é a vida espiritual que nós vamos, e por isso que nós temos que plantar hoje, para nós colhermos lá na espiritualidade amanhã. Quando que nós vamos compreender isso? Quando que nós vamos acreditar que nós podemos fazer coisas maravilhosas, que nós podemos mudar a nossa vida, que nós podemos vencer as situações difíceis que nós estamos passando, que nós, se nós quisermos. Tem muita gente que está ajudando. Olha essa casa. Quantas pessoas vêm aqui, fazem o trabalho voluntário. Quantas pessoas vão ali no Bezerra de Menezes, fazem o trabalho voluntário. Para auxiliar, para mostrar a você que é possível fazer coisas maravilhosas, assim como esse Vicente de Paulo, esse espírito Vicente de Paulo, que veio aqui e fez coisas maravilhosas para nós. Sede bons, amparai os vossos irmãos, cumprindo esse dever, abrirá o caminho da felicidade eterna. São palavras de Francisco de Vicente de Paulo, que ele trouxe aqui para nós, para que nós pudéssemos, numa dessas 6 mensagens que fala sobre o bem, a benevolência. Uma ação boa proporciona conservar-se sempre uma senda do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos, pois rara é apenas a boa vontade, pois a vossa história guarda a lembrança de uma imensidade de homens de bem. Olhem para trás, vê quantos espíritos maravilhosos que já vieram para nos mostrar, nos dar exemplos. E nós? Quando que nós vamos despertar? Quando que nós vamos começar a fazer a nossa missão, cumprir a nossa missão de fazer o bem e a caridade? Quando que nós vamos reduzir o nosso sofrimento, ajudando o nosso irmão? Porque é uma forma de você reduzir seu sofrimento,
de você vencer as suas dificuldades, de você vencer as situações difíceis que você está passando, as suas doenças, ajudando, doando, fazendo bem. Jesus não vos falou sobre as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? É um exemplo, Jesus. Se nós realmente ainda estamos em dúvida, vamos olhar para trás e ver esses ensinamentos que Jesus deixou para nós, que estão atuais até hoje, e nós precisamos aprender esses ensinamentos, nós precisamos começar a usá-los. Existem tantas casas que precisam de ajuda, existem tantos idosos que estão em asilos. Eu não sei se alguém já foi alguma vez ali em Bangu, naquela casa Vicente Moretti. Vamos lá, olhem lá quanto sofrimento, quantas pessoas precisam pelo menos de uma prece, de uma ajuda, de uma palavra, do alimento. Ajudem. Aqui, vem as crianças que vêm aqui, vêm aprender a falar sobre Jesus, a falar sobre Deus. Talvez mude uma pessoa que você consiga mudar, para mudar a vida dela, para o bem, para a caridade, para que ela siga um caminho reto, direto, como Deus traçou para nós. Mas nós precisamos sair, nós precisamos querer, nós precisamos ter vontade para fazer, porque se nós não tivermos, nós não faremos. Se nós acharmos só que nós estamos sofrendo, que nós só temos problema, nós não faremos nada. Mas está na hora de nós fazermos. Nós somos filhos de Deus, lembre-se sempre disso. Eu sou um filho de Deus, eu posso fazer coisas maravilhosas, se eu quiser. Desculpe-me, às vezes eu me empolgo e falo algumas coisas, mas não é por maldade, é porque eu compreendo que na realidade nós estamos aqui nesse planeta para começar a fazer alguma coisa diferente. Quando você dá a mão a alguém, muitas vezes uma pessoa nos pede uma esmola, nós falamos não tenho, mas você está cheio de dinheiro no bolso. Abre o seu coração. Faz um alimento para alimentar uma pessoa, a casa precisa. Ajuda, contribua com alguma coisa que você tem. Tantas coisas. E você vai se sentir bem, porque você está fazendo bem, porque você está fazendo uma caridade, porque você está exercendo o que Jesus vem nos ensinar e que nós temos que aprender. Quanto mais rápido nós aprendemos sobre o amor, quanto mais rápido nós aprendemos sobre o perdão, quanto mais rápido nós aprendemos sobre o bem e a caridade, nós vamos começar a desenvolver o nosso espírito, para que ele possa cada vez mais progredir. Vou deixar para o governo fazer, vou deixar para aqueles outros que têm fazer. Não, um tantinho que eu fizer já pode ajudar muito. Gostaria que todos dispensassem essa palavra de Vicente de Paula, em 1581, 1600 mais ou menos. Ele falou: gostaria que todos dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Muitos consideram palavras ocas, uma carta fechada, e deixam no esquecimento este código admirável, esse resumo das leis divinas que precisam serem lidas e meditadas. Eu um dia compreendi que precisava aprender alguma coisa. Li a Bíblia 2 vezes, o Antigo Testamento
e o Novo Testamento. Muitas coisas não entendi nada, mas agora com esse advento do Espiritismo, que vem nos explicar tantas coisas maravilhosas, esclarecer para nós o que Jesus não pôde falar naquela época quando estava aqui, ou o que ele falou foi esquecido por nós, eu estou compreendendo muito mais coisas do que eu não tinha compreendido. Eu quero agradecer a Deus por ter me dado essa encarnação, nesta encarnação, esse entendimento que eu estou começando a ter. Quando eu ajudo alguém, quando eu dou uma palavra de carinho para alguém, quando eu falo ou transmito um pensamento, ou quando eu faço uma prece pedindo por aqueles seres que precisam, sinto-me maravilhosamente bem. Tenho os problemas, tenho as dificuldades, tenho sofrimento, tenho doença, mas vou vencendo em cada um dia que eu levanto, acordo e vejo que eu tenho uma nova oportunidade para continuar. Eu agradeço a Deus. Todos nós devemos fazer uma prece de manhã cedo, quando nós abrimos nossos olhos, e falar: obrigado, Senhor, eu tenho mais uma oportunidade para mudar a minha vida, para fazer o bem e a caridade, para ajudar alguém. À noite, quando eu deitar, eu faço uma prece, agradecendo a Deus por aquele dia que eu passei, por tantos perigos, por tantas coisas que nos aconteceram, que podem nos acontecer. Mas estou lá deitado na minha cama, depois do meu banho. Então eu levanto meus olhos e faço uma prece a Deus, agradecendo a Ele por ter me protegido, por ter me auxiliado, por ter me ajudado, me guiado, me abençoado e me dado uma nova chance para fazer o bem e a caridade, para dar um sorriso, para dar uma palavra, para falar com alguém sobre o amor de Jesus. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer, se nós tivermos a vontade de fazer, se nós quisermos abrir o nosso coração e tirar essa pedra que existe e começar a fazer. Tantas coisas falou esse Espírito São Vicente de Paulo para nós. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa doutrina. Os Espíritos, nós, viemos lhe dar o encorajamento e apenas vos estimulamos o zelo e as virtudes, pois é o que Deus permite à nossa manifestação. Se cada um quisesse, bastaria a sua vontade e a ajuda divina. As manifestações espíritas se apresentam para os seres que estão precisando encontrar o caminho. Esse caminho reto que Deus traçou para nós, que Jesus veio nos ensinar, que nós, como filhos de Deus, temos que seguir e aprender. Se não houver caridade, não se pode esperar melhor sorte. Interesse moral que nos guie, fé da mais pura luminosidade, que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade em todos os mundos, porque todos os mundos que Deus fez, que estão aí, que nós olhamos, os planetas, as estrelas, todos eles são habitados. Todos eles existem espíritos, que Deus continua trabalhando, como Jesus falou, criando esses espíritos. Muitos deles estão vindo aqui para a Terra, que precisam de ajuda, de amor, de carinho, de incentivo, de uma palavra de compreensão. Quando você vai numa casa de idosos e você faz uma prece, e você fala uma palavra para aquele idoso que está sozinho e está abandonado, que Deus existe, que nosso Senhor Jesus Cristo está ali ao lado dele, você está preenchendo o coração desse idoso.
Quando você vai no hospital e olha para um doente e faz uma prece por aquele doente, pedindo a Deus para iluminá-lo, protegê-lo, guiá-lo, abençoá-lo, curá-lo. Tudo depende de Deus. E nós, com nossos pedidos, nós sabemos que o nosso pensamento é uma carga de energia eletromagnética com poder fantástico, imenso, e ele pode fazer coisas maravilhosas se eu elevar meu pensamento e pedir por aqueles seres. Oh, meus irmãos, quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Como espírito, vejo os seres praticando as virtudes e a caridade que nos recomenda com todo o júbilo, que deriva de uma existência de dedicação e de sacrifícios. Como considero a missão que desempenham com muita honra e caráter. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra da propagação da caridade, pois no exercício dessa virtude encontrarão em sua recompensa na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Palavras de São Vicente de Paulo. Não há alegria espiritual que a caridade não proporcione, também já na vida presente. Encerra a sua mensagem, pedimos que sejamos unidos, amando-nos uns aos outros, segundo os preceitos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos trouxe. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. O dia que nós entendermos que somos filhos de Deus, que temos a essência divina de Deus dentro de nós, que nós podemos doar, ajudar aqueles seres que precisam. No dia 14 de maio, há 2 domingos, no segundo domingo do mês, nós vamos comemorar o Dia das Mães. Se não fossem as nossas mães, nós não estávamos aqui. E nossa mãe, Mãe de Jesus. Eu vou ler um trechinho desse livro, para que nós possamos compreender a grandeza de ser uma mãe, de ter uma mãe, de agradecermos a Deus, independente de onde ela esteja, agradecermos a Deus por aquela mãe que nos trouxe para este planeta. Porque nós todos viemos através de uma mãe. E nós temos que amá-la. Nós temos que doar carinho. Nós temos que pensar positivamente onde quer que ela esteja. Nesse dia 14, Dia das Mães, pelas mães que nos trouxeram. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passo em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. Neste momento, Jesus virou para Maria e falou, porque ela estava perto de João, o apóstolo menor, João Evangelista: mãe, aí está o seu filho. E falou para João: filho, aí está a sua mãe. E João depois tomou conta de Maria, levou ela para Éfeso, para que eles pudessem fazer uma obra maravilhosa,
ajudar aqueles seres que precisavam de ajuda. E Maria, ela era considerada e chamada. Ela aceitou ir com João para Éfeso. Depois de alguns anos, sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Senhora, sois a mãe do nosso mestre, a nossa mãe santíssima. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. Isso também passa, meu filho, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou suas orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontravam em angústia de coração por amor a seu filho. Existem coisas maravilhosas nesse livro. E aqueles que quiserem, depois, por favor, leiam. Esse capítulo de Maria está no último capítulo desse livro maravilhoso. Tem uma biblioteca, tem uma livraria aqui. Se vocês quiserem, peguem para vocês lerem. Meu filho. Antes, num determinado momento, Jesus chegou como um mendigo e entrou na casa de Maria. Minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam, no gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que o seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais compreender a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E Maria tem um hospital espiritual que cuida daqueles seres que precisam de ajuda. E vamos sempre orar a Deus por ela. Vamos sempre orar pedindo a Mãe Santíssima para estar conosco, nos protegendo, nos guardando, nos guiando. E eu queria pedir a vocês, por favor, para que nós pudéssemos fazer um pequeno exercício. Olhar para essa luz que está nos iluminando. Fechar os seus olhos. Aqueles que puderem imaginar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde sai uma luz imensa. Na sua mente, criar um ramo de rosas tão lindo e maravilhoso. Entregar nossas mães para que elas possam receber essa luz, essas rosas, em agradecimento por tudo de bom que fizeram por nós. Graças a Deus. Nós agradecemos ao companheiro Jaime pelas palavras de carinho que ele trouxe para nós, pelo estudo que ele preparou, um estudo tão bom que nós não podemos perder, né? Ainda bem que vamos poder ver novamente em casa, né? Através do Facebook, das redes sociais. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe,
Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, mantendo essa harmonia que estamos até agora, que sentimos ao final da palavra do nosso irmão. Lembrar que temos um anjo de guarda que está junto de nós, pronto para ouvir as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. Esse trabalho de amor que será realizado através dos médiuns, que possam seus benfeitores espirituais estarem junto de cada um, para que possamos receber os fluidos de que necessitamos, Senhor. Por isso nós te pedimos, Jesus, que abençoe esta hora, a hora do passe. Não te esqueças, da mesma maneira que Lázaro foi tocado pelo Senhor, podemos ser tocados também. Podemos deixar o egoísmo, a indiferença, todos os maus costumes de lado, porque Jesus, Ele nos modifica interiormente. Ele modifica a nossa vida, modifica a nossa conduta, Ele nos modifica para o bem. Com esses ensinamentos do Cristo, nós podemos ter uma vida melhor. O ensinamento que nós possuímos, podemos passar também para os outros, para que eles possam também ser tocados com amor, carinho, respeito, todo o amor que o Cristo nos ensinou. Se passarmos para frente esses ensinamentos, nada estará perdido. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir a mensagem do plano espiritual, que nos diz assim: amados, não sejam curiosos, não sejam apressados. Tudo aqui é com muita cautela e muito cuidado. O mundo espiritual que vivemos é de grande organização. Vocês não têm ideia da nossa dificuldade em acessar os ouvidos de vocês. Somos todos nós orientados antes de nos aproximarmos dos médiuns. Cada um de vocês traz suas más tendências e companhias invisíveis que podem nos afrontar. Para que nós possamos nos aproximar, há um grande preparo. Temos guardas para proteger e vigiar o médium para o qual nós iremos passar orientações, alertar sobre sua conduta, como devem prosseguir como homens de bem e como se comportar em meio à sociedade que o cerca. Alertamos sobre o mundo invisível. O médium tem que ser responsável e, antes de tudo, querer. E então será ajudado para que siga ajudando e orientando. Há, nesse momento, muitos lugares precisando de bons médiuns que escutem e passem tudo o que nós falamos. Já dissemos que para isso há todo um trabalho, todo um preparo, e às vezes é insuficiente. Nós estamos alertando o tempo todo, mas não nos escutam. Impõem suas regras, suas diretrizes, e com isso desistimos e somos encaminhados para as casas onde nos escutam, onde conseguimos passar as nossas diretrizes, onde há estudo sério, onde estudam Jesus e Kardec. Estudar não é falar ao vento, é entender o que o Mestre Jesus trouxe, é entender as obras fundamentais do nosso irmão Kardec. E só assim, médiuns poderão ajudar outros que virão aprender como cristãos as verdades do Cristo.
Como já disse o nosso irmão, certa médium é igual a capim, mas são poucos os preparados. Poucos falam do amor de Jesus, poucos são capazes, poucos têm a aptidão, o dom, já que é assim que entendem. Acham que é só um dom, mas não pensais assim. Os médiuns trazem consigo grandes dores, e vocês, amados irmãos, não imaginam tamanha dor do outro. São homens e mulheres que muito devem, que muito deixaram de fazer o que lhe foi designado outrora. Por isso há tanta cobrança e necessidade de muito preparo. Vocês não têm ideia da proteção que angaria, que conquista o médium quando se dedica ao caminho árduo que escolheu. Não é só um dom, não é brincadeira, é seriedade, é comprometimento com Cristo. Que entendam do amor do Mestre, que entendam do trabalho cristão, que entendam do amor ao se comprometerem em ajudar aqueles que muito negaram em outras existências. Paz, o irmão trabalhador. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, estamos muito gratos, Senhor, por esses momentos de estudo, de reflexão em torno de Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, em que falamos tanto do Teu amor, Senhor, para com cada um de nós. E te pedimos, Jesus, que envolva cada coração aqui presente, a cada coração daquele que nos ouve, mas que tem ouvidos de ouvir, que quer aprender para mudar e para ser feliz. Então, Jesus querido, muito agradecidos estamos, e é em Teu nome, querido Jesus, em nome desses espíritos amorosos que trabalham incansavelmente aqui na casa de Altivo Panfiro, a nossa casa de amor. E em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudo, de preces, de passes, nesta casa querida. Fica conosco, Senhor, porque estamos sempre, sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.